Esse verbete ele aparece lá na parte do glossário, mas o Jung remete a gente para o capítulo 7 do livro, né? No capítulo 7 do livro, o Jung vai analisar a questão da apreciação estética e como isso se relaciona com a questão dos tipos psicológicos. Para isso, ele vai recorrer aos conceitos de empatia e abstração do Voringer. Ele diz que a definição do Voringer foi retirada de Lipps e é a seguinte definição. Então, assim, aqui é um conceito também importante, ele está ligado diretamente à questão da extroversão. Então, vamos por partes, vamos ver o que a gente consegue tirar disso. Primeiro, ele traz essa definição, então, do Lipps, né? A definição do Lipps é a seguinte. O Lipps vai dizer que a empatia é a objetivação de mim mesmo num objeto distinto de mim, não importando se o objetivado merece o nome de sentimento ou não. Quando percebo um objeto, experimento como se do objeto proviesse ou se no objeto estivesse, enquanto percebido, um impulso para um modo determinado de comportamento interior que parece ser dado por ele, comunicado a mim por ele. Né? Wundt, que aí é um outro autor que o Jung vai recorrer, o Wundt vai incluir a empatia entre os processos de assimilação elementares. Aí quem não souber o que é assimilação, volta lá no verbete assimilação. E o Wundt vai dizer que a empatia é uma espécie de processo de percepção que se caracteriza por transferir sentimentalmente um conteúdo psíquico para o objeto. E este conteúdo ele é assimilado pelo sujeito, ficando tão intimamente vinculado a ele que o sujeito se sente, por assim dizer, no objeto. Isso é possível se o conteúdo projetado ele estiver mais vinculado ao sujeito do que ao objeto. No entanto, o sujeito não, o sujeito que está projetando esse conteúdo, ele não se sente como projetado no objeto, mas o objeto empatizado que lhe parece animado, né, e falando por si próprio. A gente tem que lembrar, nesse caso, que a projeção normalmente é um fato inconsciente que não está submetido ao controle consciente. No texto do capítulo 7, o Jung ainda vai equiparar a empatia ao conceito de transferência em Freud, né? E vai dizer que isso está ligado diretamente à questão da extroversão. E ele diz que é verdade que a empatia, ela pressupõe uma solicitude, né? Uma confiança do sujeito no objeto. Né? A empatia é esse movimento solícito que vai ao encontro, que transfere o conteúdo subjetivo para o objeto, provocando uma assimilação subjetiva e fazendo com que haja um bom entendimento entre o sujeito e o objeto, ou simulando esse bom entendimento. O objeto passivo, ele se deixa assimilar subjetivamente, mas não modifica o fato de que ele tem qualidades que podem ser diferentes desse conteúdo que foi projetado ali, né? A empatia, ela pode gerar semelhanças e qualidades aparentemente comuns que não subsistem em si mesmas, né? O Jung também vai dizer isso lá no capítulo 7, né? Uma vez que a empatia, bem como a abstração, são atos conscientes, e aqui se percebe que ele já colocou a empatia em contraste com a abstração. Vocês lembram que a abstração está ligada à tipologia introvertida, então a empatia vai estar ligada ao extrovertido. Então, uma vez que a empatia, assim como a abstração, elas são atos conscientes, e que a segunda, né, a abstração, antecede a ela uma projeção inconsciente, cabe a gente levantar a questão se a empatia também não antecede algum ato inconsciente. Sendo a essência da empatia uma projeção de conteúdos subjetivos, o ato inconsciente que a precede deve ser o oposto, ou seja, tornar o objeto inoperante. Assim, o objeto ele é esvaziado, né? O objeto pode ser uma pessoa também, né? Ele é esvaziado e é roubada a atividade própria. E o objeto é tornado apto, então, a assumir os conteúdos subjetivos daquele que está com a empatia. O sujeito que está com a empatia, ele procura introduzir a sua vida no objeto, e nele ele quer senti-la, né? Por isso é necessário que a autonomia do objeto e a sua diferença em relação ao sujeito não sejam grandes demais, para que consiga se fazer esse gancho. O objeto é, por assim dizer, despotencializado e supercompensado pelo ato inconsciente que antecede a empatia. Porque de imediato o sujeito se coloca inconscientemente acima do objeto. E isso só pode ocorrer inconscientemente por um fortalecimento da importância do sujeito. Isso pode acontecer por uma fantasia inconsciente, né, que vai desvalorizar e enfraquecer o objeto, ou por uma fantasia inconsciente que coloca o sujeito acima do objeto. Só assim vai aparecer aquela diferença de nível necessária à empatia, para transferir esses conteúdos do conteúdos subjetivos ao objeto. Né? Pensando a empatia ligada à tipologia extrovertida,
Vamos ver se a gente consegue pensar um caso onde o extrovertido, de alguma forma, ele projeta um conteúdo seu e sente como se esse conteúdo fosse do objeto ou do sujeito em que ele está projetando, né? É como se o extrovertido, na empatia, ele emprestasse a alma dele para os objetos. Tem um exemplo bom, que eu acho que é a questão, por exemplo, imagine uma pessoa extrovertida, a pessoa mais extrovertida que você conhece, e alguém convida ela para ir num evento determinado lá, né? O extrovertido, ele está sempre disponível para esse tipo de atuação, né? E aí ele, vamos, beleza, tá tudo certo. Aí ele até aqui a gente só está falando do introvertido. Agora vamos falar dessa projeção da alma no outro, né? Ou dessa empatia, né? Por ele gostar e por ele achar que a festa vai ser uma coisa bacana, legal, que vai ser divertido, se ele tiver, por exemplo, um companheiro ou uma companheira, é muito provável que antes mesmo de perguntar, ele já confirme a pessoa. Fala assim, não, ela vai também, ela vai querer, tá tudo bem. Nesse momento, ele fez toda uma projeção e presumiu que todo aquele aparato psíquico que existe nele e que considera a festa um bom evento, vai existir no outro também. Então ele já fala como se ele soubesse o que o outro vai sentir ou como se ele soubesse o que o outro vai considerar daquele convite. Então ele já de alguma forma, não, pode confirmar, ele vai também, lógico que vai, é muito bom isso, né? Então nesse momento, um conteúdo que está inconsciente, essa questão de gostar do evento, de achar isso uma coisa interessante, é transferido para o outro. E tem uma empatia aí colocada, né? Então é um pouco disso que o Jung está falando. E também tem aquela coisa de que, quando ele fala um pouquinho mais acima ali, de uma relação positiva, né, com o objeto. Por esse objeto estar vazio, é como se o extrovertido precisasse preencher esse objeto. Então ele meio que empresta a alma dele para o objeto, né? E aí esse objeto fica vivo, né? Por isso que ele tem uma felicidade em relação ao objeto. Diferente da abstração que tenta se afastar do objeto. No introvertido, acontece o contrário, né? O objeto está cheio de vida, né? E aí ele tenta se proteger do objeto, enquanto o extrovertido ele vai na direção do objeto, ele quer ser afetado pelo objeto, né? Esse foi um resuminho que eu fiz ali do capítulo 7. Vocês não vão encontrar essa explicação de empatia na parte do glossário, mas sim no capítulo 7, quando ele vai explicar um pouco melhor isso.